15W40 e 5W30, com propulsora pneumática que dispensa embalagens. A Super Troca de Óleo Faria Lima atende de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 7 da noite. Sábados, das 7h30 às 2 da tarde. Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 835, Jardim Ana Emília. Fone 3622-1688. E-mail stoliofl@hotmail.com. A Super Troca de Óleo Faria Lima aceita todos os cartões. Pague à vista ou em 3 vezes sem juros. Venha nos conhecer. Boa noite, mais um programa 100% Jesus, carisma para as nações, para abençoar você, para abençoar a sua família, nesse dia tão conturbado que está vivendo a nação, não é? Com tantas pessoas na rua, protestando, tanta gente buscando seus direitos, enfim. Nossa nação, como eu venho falando, nos últimos dias, nesse mês, eu comecei falando sobre uma convulsão moral, social e cívica. Eu já venho falando isso algumas segundas-feiras, não é? E estamos aí vivendo exatamente isso, né? Porém, nós vamos trazer uma palavra hoje que possa mostrar para você como trabalhar da forma correta nos dias da insatisfação, não é? Nós estamos vivendo dias de insatisfação, porém tem uma maneira correta de buscar a Deus para que isso se mude, para que isso possa trazer o bem que todo mundo busca, que todo mundo espera, não é? Então, programa Carisma para as Nações. Eu sou o apóstolo santo aqui na cidade de Taubaté, não é? Trabalhando a igreja ali na rua Jacques Félix, número 190. E já vou aproveitar antes que me esqueça, amanhã teremos um culto abençoado ali na rua Jacques Félix, número 190. Um culto para curar, para libertar, para abençoar. Se você tem alguém enfermo, alguém aí com qualquer tipo de doença, um câncer, alguma situação, enfim, Jesus curou muitas pessoas nos dias que ele andou aqui em nosso planeta, quando ele cumpriu o seu ministério ainda vivo, mas ele continua curando hoje, porque Jesus ainda está vivo. Ele só não está mais no mesmo corpo como eu e você nesta terra. Mas Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está governando todas as coisas à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Porém, o Senhor Jesus foi e ele deixou para nós o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina todas as coisas, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus, não é? Então, tudo isso que eu estou falando são coisas que estão na Bíblia, né? A respeito do Espírito Santo, a respeito de Jesus e a respeito do Criador, que é Deus, não é? E Jesus é o verbo que se fez carne, ou seja, Jesus é a pessoa de Deus na terra, não é? Jesus subiu, o Espírito Santo veio e nós estamos vivendo agora o ministério do Espírito Santo para a igreja cristã na terra, não é? Então, por isso, Jesus pode curar amanhã à noite ali na Igreja Carisma para as Nações, como pode curar você aí que está me assistindo aí na sua casa também, no leito, ou você está aí com algum tipo de dor, alguma coisa, algo não vai bem, relacionamentos que não vão bem, vida financeira não está legal, apesar que tem muita gente resolvendo a vida financeira porque está indo na igreja e vai com grana e tudo, vai morrer, vai para o inferno. Porque não é só a vida financeira que Deus quer curar. Ele quer curar a vida espiritual. Ele quer nos dar vida espiritual renovada em Cristo. Por isso devemos conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, para que a vida de Cristo comece a operar em cada um de nós. Nós precisamos de Jesus por causa disso. Amém, queridos? Eu quero orar com você que nos assiste aí nesta noite, quero abençoar você. Se você tem alguma enfermidade, eu quero orar crendo que o Senhor é poderoso, que Jesus é poderoso. Ele vai enviar os anjos dele na tua casa. O Senhor adentrará a tua casa agora, tocará em você, na sua ferida, na sua doença, na sua enfermidade, nas suas dores. E você pode ser curado agora, em nome de Jesus. Basta que você creia comigo, amém, querido? Então eu quero orar com você nesta noite.
Pai, em nome de Jesus, eu oro com todos que nos assistem nesta noite e peço ao Senhor, eu clamo a Ti, Senhor meu Deus, por todos, aqueles que estão com enfermidades, desenganados, aqueles, Senhor meu Deus, que estão buscando uma porta de emprego, relacionamento que estão tendo problemas. Senhor, nós precisamos do milagre, eu também preciso do milagre nesta noite. Por isso eu oro com todos que nos assistem, Senhor, e clamando a Ti pelo milagre de cada um, Senhor meu Deus, para que os seus desafios sejam vencidos e conquistados em nome de Jesus. Eu abençoo toda a cidade de Taubaté, toda a nossa região do Vale e aonde chegar o nosso programa Carisma para as Nações. Eu os abençoo em nome de Jesus e abençoo os seus sonhos, os seus desafios, pois em Cristo Jesus a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. Nós estamos vivendo dias diferentes, não é? A nação está vivendo um ano antes de toda a eleição, não é? E nós estamos já vivendo as eleições de 2014, já nas ruas, tem tanta coisa por trás de tudo isso, há uma grande manipulação por tudo isso, e muita coisa vai acontecendo para que as coisas vão sendo geradas e formadas nos bastidores, não é? Porém, uma nação, quando ela busca Deus, ela pode fazer coisas lindas. E eu quero ler alguns versículos nesta noite com você, mostrar que eu não estou sendo contra a manifestação, mas se todo mundo que está nestas manifestações a nível nacional orassem, buscassem a Deus, essa nação mudaria sim, de um dia para o outro. Mas isso é bíblico, me dá até raiva, porque é tão simples, dá mais trabalho fazer o que estão fazendo do que fazer o que Deus pede. Porém, como ninguém lê Bíblia, ninguém está nem aí com esse negócio de Bíblia, né? Estão dizendo ainda que Bíblia é antiquado, que quer dizer que só a Bíblia está certo? Só a Bíblia está certo, o resto vai condenar e levar à total separação de Deus. Por isso eu te convido, leia a Bíblia, busque a Deus enquanto se pode achar. E eu quero falar um pouco desse assunto, porque se a nossa nação se posicionasse, buscasse a Deus, o quadro mudaria muito rápido. E eu não vou falar por mim mesmo, eu vou falar aqui na Bíblia. Por isso eu convido você aí, já anote, se você não tem Bíblia aí, anota o que eu vou ler para você falar, poxa, não é que o pastor Santo tem razão? Está aqui na Bíblia mesmo. Eu quero ler algumas coisas aqui para você nesta noite, ali em 2 Crônicas, capítulo 7, 2 Crônica, capítulo 7, está aqui no versículo 11 diante, não é? Vamos pegar do versículo 13, olha lá, Deus falando com Salomão nesse capítulo, a respeito dos dias que aquela nação vive e daquilo que ele pode fazer, se a nação, eu já falei demais hoje, bastante, graças a Deus, falei muito de Jesus, quer dizer, na verdade eu já falei no final de semana, falei sexta-feira, então aí a voz vai falhando, mas fique em paz aí, vai orando por mim, porque o programa é ao vivo, meu irmão. Agora eu vou chegar na sua casa aí, levando a mensagem que o Senhor tem para te dar, amém? Então é assim, no versículo 14, e o Paulinho aí, se puder me trazer uma aguinha aí, nosso irmão técnico, aquele que prepara todo este programa, ao vivo e a cores. Paulo, se você puder me traz uma água aí, que hoje eu já falei muito, não é? Mas vamos falar aqui, nós vamos em frente aqui. No versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, está escrito assim, olha lá. Vamos pegar o versículo 13. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, Deus está falando que ele poderia fazer muitas coisas para fazer com que o seu povo buscasse, não é? Assim eles buscariam, né? E nós estamos vivendo hoje mesmo eu estava vendo aí que a incidência de muitas lagartas, maravilha, minha aguinha fresquinha chegou, obrigado, Paulo. Eu vou tomar aqui, você toma a sua aguinha também, tá, irmão?
Isso aqui alivia um pouco e agora pronto. É igual combustível no carro, né? Você pôs combustível, dá para andar muito tempo. Esse golinho de água agora já é um milagre aqui, né? Então Deus está falando que muitas coisas podem ser feitas e podem acontecer para que uma nação comece a buscar a Deus. E nós estamos vivendo. Então, como eu falei hoje, eu vi no jornal sobre as lagartas que estão aí proliferando e consumindo a lavoura. E eu tenho falado aqui que vai produzir e não vai colher. Eu já tenho falado aqui. Pastor, irmão, o senhor é o homem do caos. Eu só estou falando que Deus fala ao meu espírito. A nação vai produzir e não vai colher. Isso está acontecendo, mas ninguém está nem aí. Afinal de contas, também é o pastor santo lá, né, no programa Carisma para a Nação. Quem é o pastor? Quem é o profeta santo? Eu não sou nada mesmo, mas que Deus está falando, tá. Nós precisamos começar a buscar a Deus. Por que eu estou falando? Porque eu quero ativar em você buscar a Deus, porque a nação está no caos, não é? Então, olha lá. E se o meu povo, capítulo 2, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqui Deus está falando do povo de Israel, mas aqui serve para nós também, povo brasileiro, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, olha, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, Deus está dizendo, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente, o Brasil está doente, gastando de forma errada, não é? Esses dias eu vi no norte, sabe que não é só lá no norte, não é? Os professores com um salário que não dá para comer, não é? Então nós estamos gastando errado, estamos investindo errado, investimos aí agora milhões e milhões para se ter uma grande Copa do Mundo. Era o sonho do Brasil, é o sonho, mas está se transformando num grande pesadelo, porque se tivesse investido em educação, no social, 30% do que investiu nisso, quem sabe teríamos um país mais bem orquestrado, mas, enfim, a gente deu a voz, o Lula entregou a nação para a Copa do Mundo, e os brasileiros queriam, agora estamos aí colhendo toda essa bagunça, toda essa loucura, e não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para os hospitais, não tem dinheiro para a saúde, o nosso país está rifado para as nações, né? Nós estamos rifados para as nações, e tudo isso por quê? Porque Deus não tem sido Deus nesta nação, porque o povo brasileiro não quer Deus. O povo brasileiro está envolvido com religiões que, entre aspas, se dizem cristãs, porém não atendem à palavra de Deus. Não leem a Bíblia e andam segundo os seus caminhos, seus devaneios, fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas olha lá, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós nos dizemos uma nação cristã, então, se humilhar, orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, nós temos tanta coisa que afasta. O que é esse negócio dos seus maus caminhos? É buscar a Deus onde Deus não está, é buscar a Deus em imagem de escultura, é buscar a Deus em Aparecida, é buscar a Deus em Iemanjá, é buscar a Deus em tantos lugares que Deus não está. Eu estou falando isso porque essas são as nossas práticas, e tem muitas outras práticas. E tudo isso, né? Tudo isso traz o que? Um grande conflito contra Deus. Porque Deus está falando que tem que buscar a Ele, e não a elas, e não a eles. Essa é a realidade. Pastor, irmão, o senhor não está pegando muito pesado? Irmão, eu estou lendo Bíblia. E se a nação não acordar, se você acha que está ruim, eu vejo que vai piorar. Porque nós estamos cada dia mais nos afastando da palavra de Deus. Nós estamos nos posicionando, levando a nação a se posicionar contra a palavra de Deus. E isso vai trazer um saldo. Já temos um saldo negativo e já temos uma promissória que tem que ser paga diante de Deus, porque nós já tomamos posições diante de Deus que ferem a palavra, ferem o projeto de Deus para a família, ferem o projeto de Deus para os homens, para as mulheres, ferem
nós temos muita corrupção, nós temos tem tudo de ruim, muito, e nós não buscamos a Deus. Como eu falei, se esse povo que está nas ruas hoje dobrassem o joelho e orassem a Deus, Deus mudava o quadro dessa nação de um dia para o outro. De um dia para o outro, ou seja, no mesmo dia, Deus mudava o quadro. Porque o que Deus pede? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a nação orasse, o Brasil era curado hoje. Depois Deus fala assim para Salomão: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aqui Deus está falando daquele lugar que Salomão preparou, que é o templo do Senhor, ali em Jerusalém, que foi derrubado pelos romanos, né, no ano 70, depois de 70 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, porque Jesus não está morto, Jesus não está na cruz, Jesus não é criança, não é um menino Jesus já morreu, já ressuscitou, Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso é o cristianismo na essência. Fica a gente vivendo cristianismo com Jesus menino ainda. Para com isso, gente, dá um tempo, faz favor. Cristo venceu. O Cristo que nós temos que adorar, o Cristo que devemos buscar é o Cristo que está ali no capítulo 1 de Apocalipse. Se você não conhece, leia lá que você vai ver que Ele é poderoso, não é? Então, olha, vamos dar uma olhadinha também ali no capítulo Isaías 55, porque o nosso tempo hoje está escasso, não é? Isaías 55. Eu estou falando isso para vocês que estão nos assistindo. Eu gostaria de falar isso para toda a nação. Eu ainda vou falar para toda a nação, eu sei disso. Mas hoje eu estou falando para você que me assiste aí. É Bíblia na essência, a palavra de Deus, é Deus, porque só tem um livro que mostra desde o princípio, que é a família, quais os princípios para a família, quais os princípios para um casal, quais os princípios para os filhos, quais os princípios para as noras, enfim, só tem um livro que dá tudo completo para a família, se chama Bíblia, né? Esse conjunto de livros que foram compilados para nos ensinar o caminho que agrada a Deus, não é? Então, Isaías 55, versículo 6, está escrito assim, olha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deus está pronto para perdoar a nação brasileira, não é? Nós temos leis que autorizaram o casamento entre homens e mulheres. Isso é pecado, não é esse o projeto de Deus. Só que já virou lei, não é? Então agora tem que engolir, goela abaixo, não é? Mas são leis que homens fizeram, não foi o que está na Bíblia. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é papai e mamãe. Então quer dizer que a nação já se opôs a Deus. Mas Deus está pronto a perdoar, não é? Deus está pronto. Se não reverter, se nós não alcançamos o perdão de Deus, então vem a ira de Deus sobre a nação. Aí essa convulsão social, não é? Moral e cívica que ninguém aguenta. Porque você acha gostoso ficar vendo isso na televisão? Que bom seria que a nossa nação tivesse tudo reloginho, igual o reloginho suíço, né? Tudo funcionando bem, cada coisa no seu lugar, as famílias bem, um bom salário para os professores, para os médicos, para os juízes, apesar que tem gente ganhando bem, mas tem uma classe que ganha muito mal, não é? E não é valorizada, uma classe que não é valorizada. Professor, por exemplo, misericórdia, uma classe que não é valorizada, como se não precisasse, não é? Não precisasse ter um diploma para... nós estamos na era Lula, não precisa de diploma, não precisa de nada, já foi até presidente, não tem nada contra o Lula, mas essa não é a realidade, não é? Nós precisamos de um bom ensino, nós precisamos de uma boa educação. A educação que eu digo é de preparação, né, para o mercado de trabalho, porque a educação também tem que ter no seio da família, não é? A família que tem que dar a educação primária
para os meninos, para as meninas, para os seus filhos. Então as coisas estão aí acontecendo, não é? Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, não é? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Olha lá, porque os meus pensamentos, diz Deus está dizendo isso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então é Deus falando. Isso que está acontecendo não precisava acontecer. Isso não é o pensamento de Deus. Deus não queria. Deus quer uma nação abençoada, bem orquestrada, bem arrumada, prosperando, com paz, alegria, mas nós estamos vivendo um caos. Essa é a nossa realidade. Pastor Santo, tá bom, o senhor está falando muito, mas qual o remédio? Qual o remédio para mudar esse quadro da nação? Primeiro, conhecer a Deus de fato. Primeiro, conhecer a Cristo de fato. Não é esse Cristo, não é o Cristo Redentor do Rio, não é o Cristo Redentor aqui nos altos de Taubaté, é o Cristo vivo, o Cristo da essência da Bíblia, não é o Cristo imagem, porque se você for agora ver lá em Êxodo capítulo 20 a respeito de imagens, você vai ver que Deus condena. Então é conhecer Deus na sua essência, Cristo na sua essência, porque se a gente fizer isso, o que ele vai fazer? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é simples, dá até raiva, é tão simples, é só o povo. O povo, quando eu digo, é o nosso governo, né? É Dilma, os nossos deputados, nossos senadores, nossos prefeitos, nossos governadores, nossos vereadores, enfim, nossos juízes, nossos legisladores, enfim, toda a sociedade, nossos médicos, professores, as domésticas, enfim, os comerciantes, a nação inteira. Se buscar conhecer a Deus de fato, o Deus da Bíblia, da palavra, essa nação vira uma coisa linda do céu. Isso é possível, pastor Santo? Eu tenho certeza que é possível, mas o povo tem que dobrar o joelho, reconhecer o pecado e começar a buscar a Deus, porque Deus vem sara a terra, não é? Está falando aqui, ele fala aqui, está falando aqui lá em capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 14 em diante. Deus está falando que sara, não é? Para encerrarmos aqui, não é? Ali, olha lá, que coisa linda, olha, em Oséias capítulo 5, versículo 14, vamos pegar aqui versículo 14, vamos ler o versículo 15 só. Irei e voltarei para o meu lugar, Deus está falando ali para o povo, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. De que jeito? Orando, buscando a presença. Estando eles aflitos, ansiosamente buscarão. Então quer dizer, a nossa aflição, se nós não buscarmos a Deus hoje, a nossa aflição vai aumentar. Bom, também a chance de mais gente ir para a igreja Carisma vai aumentar, né? Porque já que ninguém quer ir, porque amanhã tem culto, eu faço convite, eu falo para gente que está aí com câncer, gente que está... Olha, a irmã, a Ruth foi curada lá, ela tinha 5 centímetros a menos numa perna, Deus fez crescer, e ninguém da cidade foi nem lá dar, olha que coisa linda que Deus fez, não ficou por isso mesmo, é uma coisa de louco. É ali no Carisma para as Nações, número 190, na rua Jacques Félix, no centro de Taubaté. Ninguém nem passou lá para saber como é que é o negócio. Fica por isso mesmo, está todo mundo preocupado com outras coisas, ninguém busca Deus, mas vai chegar uma hora que vai fazer fila, porque o negócio, ninguém quer nada com Deus, a aflição vai aumentar. Aí vão buscar a Deus, e eu estou pronto. A igreja de Jesus nesta cidade está pronta para receber os aflitos, não é? Do Senhor. Mas se você buscar antes da grande aflição, melhor vai ser. Busque logo, irmão, não espere muita coisa não é? Olha lá então, estando eles aflitos, Oséias capítulo 5, versículo 15. Estando eles aflitos, ansiosamente buscarão. Amós, no livro de Amós, na Bíblia, versículo 5, capítulo 5, anota aí, Amós 5, 14, está escrito assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais.
E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amém, querido? Vamos buscar o que é bom e não o que é mal. O que é bom? Bom é buscar a Deus, bom é orar, bom é ler a Bíblia, bom é fazer a vontade de Deus, bom é conhecer a palavra de Deus e pôr em prática. Fazer o mal, vai para as ruas e essa bagunça, é um quebra-quebra, e a gente se machucando, são amigos, repórteres, pessoas como eu e você, e agora estão aí no leito, um com o olho cegou, enfim, uma confusão. Para quê? Se orassem, se buscassem a Deus. Para encerrar, quero ler esse último versículo. E olha, o tempo de buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Amanhã, Carisma para as Nações, às 20 horas, um culto muito gostoso para curar, abençoar e ensinar para o dia da salvação. Amanhã o meu convite está aberto para você. Para encerrarmos, vamos ler esse versículo chave desta noite, né? E se meu povo, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus está falando que é para buscar a face dele, não é a face dela ou deles, é dele, não é? E buscar de coração, de entendimento, sabendo o que é isso. Mas pastor, não estou entendendo. Vai amanhã no Carisma para as Nações que eu ensino para você. Não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está precisando ser curado e não é nenhum político que vai curar. Não é nenhum, você viu, eu tenho minha casa, agora estão dando dinheiro para comprar móvel, estão fazendo de tudo para curar a nação. E só vai levar a nação a cada dia um fracasso, um endividamento cada dia maior da população, enfim. Porque querem sarar a terra dando, fazendo. Meu irmão, se não dobrar o joelho, se não buscar a Deus, se não se arrepender dos maus caminhos, se não pedir perdão a Deus, se não mudar as regras, a aflição virá. Pastor, é assim, infelizmente. Eu também não queria que fosse assim. Você acha que eu gosto disso? Eu moro no Brasil, estou no planeta Terra ainda, não é? E para mim seria melhor que nós vivêssemos em paz. Todo mundo quer isso, viver em paz. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor faça de você um grande vencedor. Busque a Deus. Eu estou à sua disposição ali na Igreja Carisma para as Nações. Busque a Deus enquanto se pode achar. Deus abençoe e até segunda-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. O Senhor quer sarar a nossa terra chamada Brasil. Temos que orar e buscar a face dele. Obrigado, Senhor, por mais esta noite.